Olá, nós somos estudantes de Psicologia da Unicesumar do 7º semestre matutino, e nesse semestre nós fomos desafiados a fazer uma relação entre juventude e resiliência, a partir de um caso fictício ou até mesmo real. Diante desse cenário, eu, Heloísa Ribeiro, e as alunas Catarina Herédia e Beatriz Pereira dos Santos, fizemos uma relação e analisamos um caso que nós vivenciamos, nós presenciamos no projeto de extensão, que aconteceu em uma instituição de educação aqui em Maringá, numa escola pública. A gente não teve contato direto exatamente com esse indivíduo, que nós vamos chamar de Eduardo, mas sim com o irmão dele, que desde os primeiros contatos que a gente teve, contou essa história dele e foi se aprofundando mais em cada encontro que nós tivemos. Ele conta que seu irmão trabalhava como entregador, usando sua moto, entregando coisas de manhã à tarde e à noite, uma forma de sustentar sua família, e que diante de uma dessas entregas ele acabou sofrendo um acidente de moto e ficou muito tempo na UTI. O irmão retrata isso como se o irmão já tivesse lutado entre a vida e a morte, e que depois de algum tempo, que ele ficou parado e na UTI, ele sobrevive. E o irmão até traz como se ele tivesse vivenciado a morte. E nós podemos ver, pelo relato, pelo discurso, como ele admira o irmão dele diante disso e como ele vê o irmão mesmo como um sobrevivente. Bom, partindo desse contexto, dessa história de vida já apresentada, a gente consegue entender que não se trata apenas de um acidente isolado, mas sim um resultado de diversos fatores que já estavam presentes na vida do Eduardo. Partindo disso, a gente consegue elencar fatores de vulnerabilidade vivenciados no seu próprio contexto, como o próprio fato do Eduardo ter uma baixa condição socioeconômica. Isso acaba acarretando também em alguns outros fatores, como no seu próprio acesso à saúde, uma vez pensando na realidade brasileira que ele tem a dependência total do Sistema Único de Saúde, e muitas vezes esse sistema é mais demorado e às vezes não fornece a ele um tratamento contínuo comparado aos outros sistemas privados. Também é um fator importante elencar o acesso dele à segurança. Pensando em uma baixa condição econômica, o Eduardo não vai ter condições também de investir nos melhores equipamentos, pensando no seu trabalho informal de entregador em motos. Aliado a isso, ele exerce uma profissão informal, um subemprego. Diante disso, ele não tem nenhum seguro desse trabalho. Ou seja, a ausência dele em trabalhar também acarreta em a ausência de um ganho financeiro, uma vez que a dependência do ganho dele depende da sua produtividade. Então, esses fatores também são fatores de risco, mediante que eles aumentam a probabilidade do risco acontecer ou ampliam a sua própria intensidade. Por outro lado, é possível elencar também fatores de proteção, que são os fatores que ajudam a amenizar todo o impacto desse contexto. É possível elencar dois grandes fatores dentro desse contexto do Eduardo. O primeiro é sua própria rede de apoio. Ele mora com os pais e seu irmão, e diante disso, mesmo que muita parte da renda da sua casa dependa dele, morar com eles também não significa uma dependência total, uma vez que ele acaba recebendo um auxílio nesse momento dessa rede de apoio. Além também da própria dependência do Sistema Único de Saúde ser também um fator de vulnerabilidade, comparando isso aos outros países, também entra como um fator de proteção, pensando que, querendo ou não, também é um apoio diferencial de proteção que ameniza o impacto desse contexto. É importante lembrar também que todos esses fatores de vulnerabilidade, que também estão diretamente relacionados aos fatores de risco e os fatores de proteção, são totalmente intensificados, pensando que o Eduardo é um jovem e, mediante a juventude, ele está sofrendo diversas mudanças e diversas complicações mediante a sua própria fase do desenvolvimento, que é mais complexa e é marcada por diversas transformações, havendo assim uma ampliação dos riscos e uma limitação dos próprios recursos de proteção em decorrência do acidente, quanto ao processo de sua recuperação. Bom, diante de tudo que já foi dito, eu vou falar sobre resiliência e enfrentamento, considerando o caso do nosso jovem que sofreu um acidente de moto. A gente percebe que esses eventos, esses acidentes não causam apenas impactos físicos, mas também pode acarretar grandes eventos psicológicos profundos para a vida da pessoa. E com isso a psicologia utiliza de alguns conceitos, algumas estratégias para lidar com essas experiências a fim de enfrentar. Com isso, a psicologia usa do coping dois conceitos muito importantes, que no caso é o coping e o desenvolvimento de resiliência, que são bem usados dentro da psicologia do trauma, especialmente. O coping, por sua vez, ele vai colocar a pessoa a lidar de forma prática com o estresse, a fim de que ela aborde o problema e a emoção dela. Considerando que essas emoções podem estar voltadas, ligadas ao medo, à ansiedade de voltar a pilotar, ou ao flashback, à hipervigilância, de estar em alerta o tempo todo. Algumas técnicas que o coping vai utilizar para colocar essas emoções, colocar o paciente diante dessas emoções e enfrentar ela, são as técnicas de respiração, colocar o paciente a falar sobre o que aconteceu, colocar ele para escrever, de forma que ele liberte esse sentimento que está acarretado dentro dele. Uma abordagem muito eficaz também dentro desse contexto é a terapia cognitivo-comportamental, visto que ela vai colocar a pessoa a reestruturar esse pensamento de ansiedade, de medo, de insegurança que ela desenvolveu após o acidente. O foco no problema aqui, por sua vez, ele vai solicitar que a pessoa busque uma reabilitação física, busque umas informações, a fim de que ele volte aos poucos a retomar a pilotagem dele. E com base nisso, o coping entra como dá ao indivíduo essa sensação de controle da situação. A resiliência, por sua vez, é se adaptar de forma significativa, a fim de que ele traga um sentido, reinterpretando esse acidente como um aprendizado em que ele vai levar como uma situação que aconteceu na vida dele. É muito importante, nesse momento, que a família, que ele tenha um apoio familiar, um apoio social diante desse cenário pós-traumático que pode ser chamado de psicologia positiva.